Você já deve ter ouvido falar da frase nada se cria, tudo se copia. E ela tá certa, nada é feito do zero. Alguma inspiração sempre entra na equação. Isso também se aplica aos desenhos, que estão sempre se inspirando uns nos outros. Mas de vez em quando as animações passam dos limites e se tornam verdadeiros plágios. Bluey sentiu na pele como é ser alvo de um plágio. O desenho da doguinha azul é fortemente inspirado por Peppa Pig, mas conseguiu se tornar original o bastante e ganhar uma personalidade própria. O mesmo não pode ser dito sobre Chip Chilla, uma série animada dos Estados Unidos, que é estranhamente parecida com Bluey em vários aspectos. O programa é sobre o Chip e sua família de chinchilas. Ele e seus irmãos estão sempre brincando juntos e aprendendo lições valiosas sobre a vida, exatamente como em Bluey. Até aí, a gente poderia dizer que a animação norte-americana e a australiana só têm semelhanças compartilhadas por muitos outros desenhos infantis, mas toda a identidade visual de Bluey está presente em Chip Chilla. Os dois personagens principais são animais da cor azul, o que já é coincidência demais. Fora isso, a casa da família Chilla parece muito com a dos Hiller, para não dizer que são idênticas. Com todas essas semelhanças, fica claro que a gente está falando de um plágio feito sem nenhuma vergonha na cara. Tanto que você só vai encontrar pessoas comentando isso na internet se pesquisar sobre Chip Chilla. Além de, claro, se deparar com várias críticas negativas feitas justamente pela sua falta de originalidade. A animação não conseguiu se inspirar só um pouco em Bluey e fazer algo original a partir daí, o que é uma pena. Mas essa é somente a primeira das 9 cópias bizarras que você não conhecia de desenhos famosos. Então já vai pegando a sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Nem toda cópia de séries animadas também é uma série animada. Às vezes, alguma empresa pega um desenho e decide copiá-lo com um jogo. É exatamente esse o caso de Hippo, um game de celular sobre cuidar de crianças animais. O personagem principal é um hipopótamo, mas a sua aparência lembra muito da Peppa. Ele poderia ser um hipopótamo cinza como a maioria, mas decidiram deixá-lo rosa justamente para que as comparações com a porquinha se tornassem inevitáveis, o que consequentemente faz a criançada baixar o jogo por pensar que é um produto oficial de Peppa Pig. Os outros personagens também lembram bastante alguns do desenho britânico, como uma que é idêntica a Candy Gato. Assim como no caso de Chip Chilla, os cenários presentes nesse game também têm muitas semelhanças com os de Peppa Pig. As casas são iguaizinhas. Somando isso com o estilo de animação que claramente imita o traço do desenho da porquinha, a acusação de plágio se torna difícil de negar. Bob Esponja é o maior sucesso da Nickelodeon, e é claro que hora ou outra ele seria plagiado. Na verdade, isso já aconteceu mais de uma vez, mas hoje a gente vai falar sobre um dos casos mais descarados, Bob e Bobo, a versão do Irã de Bob Esponja, lançada na forma de filmes. Essa é uma situação bem extrema de plágio, porque os personagens são praticamente idênticos. A única coisa que fizeram foi deixar o Bob e o Patrick mais redondos, mas o cenário e a personalidade deles são as mesmas. A animação, inclusive, é de péssima qualidade, e só fica boa quando as cenas são imitações das do desenho original, muito provavelmente porque os animadores só desenham a versão do Irã por cima desses momentos de Bob Esponja. Sabe o pior? Nos primeiros filmes dessa renomada franquia, eles nem estavam tentando esconder o plágio. Os personagens tinham os nomes e as aparências originais. Eram literalmente longas não oficiais do Bob Esponja, sem tirar nem pôr. Só depois é que fizeram essas pequenas alterações para transformar em algo um pouco mais diferente, embora o plágio ainda esteja bem na cara. Inclusive, você gosta de Bob Esponja? Caso sim, comente aqui embaixo #Esponja. Um dos países que mais tem casos de plágio de produções é, sem sombra de dúvidas, a China. O principal motivo para isso acontecer é que a nação é muito rigorosa na hora de receber obras de outros países e costuma censurá-las ou até bani-las. Por isso, a China criou esse costume de fazer suas próprias versões de tudo, inclusive de O Incrível Mundo de Gumball. O sucesso da Cartoon Network não conseguiu escapar de ganhar uma versão asiática, denominada Miracle Star, protagonizada por um garoto cabra chamado Kiki e seu sapo de estimação, o Quack. Você já deve ter notado as semelhanças suspeitas, mas é porque ainda não viu o pai do Kiki.
ele é idêntico ao Ricardo de Gumball. Esse programa foi feito como propaganda para uma marca de leite de cabra, também chamada Miracle Star. E a polêmica do plágio até mesmo chegou aos criadores de Gumball, tanto que o programa da Cartoon lançou um episódio genial, em que os Watterson se encontram com paródias dos personagens de Miracle Star e precisam lidar com eles, porque as réplicas imitam tudo o que eles fazem. Isso foi uma baita tiração de sarro por parte da Cartoon Network. Os Simpsons já parodiaram meio mundo em seus mais de 700 episódios, mas nunca com a intenção de somente copiar, e sim de zoar mesmo. Então é bem irônico que até mesmo essa série tenha sido alvo de um plágio. E dos pesados, viu? O nome do irmão gêmeo de Simpson é Os Samsonadzes, e é uma série animada da Geórgia, também sobre uma família tradicional de pessoas amarelas. Enquanto o programa original zomba do estilo de vida norte-americano, esses aí fazem o mesmo com sua terra natal, a Geórgia. Os personagens principais são muito parecidos, com somente algumas pequenas diferenças. Temos um pai de família igual ao Homer, só que com cabelo. Um filho igual ao Bart, só que careca. Uma filha igual a Lisa, só que é mais paqueradora do que nerd. E por fim, uma mãe igual a Marge, só que sem cabelo azul e com mais maquiagem. Além disso, o desenho traz críticas sociais até mesmo mais complexas que as de Simpsons. Só que a melhor parte é de que eles têm um papagaio de estimação. Isso é um ponto forte, mas não muda o fato de que o programa é uma cópia feita na maior cara de pau. Lucky Pie é mais um caso de animação chinesa muito parecida com um desenho americano. Nesse caso, a vítima de plágio da vez foi Hora de Aventura. Ambas as animações se passam em mundos fantasiosos, onde todos os tipos de criaturas bizarras vivem, inclusive pessoas feitas de alimentos. Além disso, os dois são protagonizados por um garoto e seu parceiro, que é um animal falante, o Finn e o cachorro Jake em Hora de Aventura, o A-Pie e o cavalo Buck na animação chinesa, sem contar que o estilo de animação de ambos também é parecido até demais, só que esse caso não pode ser comparado com o de Miracle Star. Enquanto a cópia de Gumball foi feita por uma empresa grande, Lucky Pie foi produzida por um grupo de artistas independentes que precisaram de um financiamento coletivo para trazer o desenho à realidade. É bem provável que eles sejam somente grandes fãs de Hora de Aventura e por isso fizeram uma obra tão parecida. Ou seja, não tiveram mais intenções na criação de Lucky Pie, embora a gente possa concordar que talvez tenha ficado igual até demais ao programa do Finn e do Jake. Descobrir essas coisas sobre suas animações favoritas é bem legal, não é? Então não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber nossos conteúdos lançados diariamente. Adorei! As Tartarugas Ninjas é um sucesso até hoje, mas o seu desenho animado foi um dos maiores programas infanto-juvenis dos anos 80, e por consequência várias outras animações no seu estilo surgiram na época. Uma que se inspirou até demais se chama Esquadrão Tubarão. Enquanto Tartarugas Ninjas é sobre 4 tartarugas que agem como humanos e combatem o crime, Esquadrão Tubarão faz a exata mesma coisa, só que com 4 tubarões. As diferenças estão em alguns pequenos detalhes, como pelo fato dos heróis aqui serem adolescentes que foram transformados em predadores marítimos, enquanto as Tartarugas Ninjas eram tartarugas comuns que adquiriram a capacidade de agir como pessoas. Por outro lado, os tubarões também adoram esportes radicais, da mesma forma que as tartarugas. Enquanto o grupo original anda de skate, o outro anda de moto. Uma equipe de jovens que resolve mistérios ao lado de um cachorro falante que é muito medroso. Se acha que a gente tá falando de Scooby-Doo, você errou, porque essa é a história de Goober e os Caçadores de Fantasmas. É compreensível se você tivesse confundido, porque ambos os desenhos são muito parecidos. Só que Goober, lançado em 1973, veio 4 anos depois de Scooby-Doo, que lançou em 1969, ou seja, a cópia veio por parte da série menos conhecida mesmo. O programa também tem algumas pequenas diferenças, como no caso de Esquadrão Tubarão. Por exemplo, enquanto os mistérios sobrenaturais de Scooby-Doo geralmente são farsas feitas por algum empresário mão de vaca, os personagens de Goober de fato combatem fantasmas com frequência. O cachorro até mesmo consegue ficar invisível quando tá com medo. Mas sabe o engraçado dessa história?
Esse plágio foi produzido pela própria Hanna-Barbera, o mesmo estúdio por trás de Scooby-Doo. Basicamente, o sucesso da série foi tanto que a empresa decidiu fazer vários desenhos parecidos para ver se algum outro vingava. Como deu para notar, nenhum deu tão certo quanto a série do Scooby. O Batman já teve várias animações, mas o personagem existe desde 1939 através das revistas em quadrinhos. Já em 1979, a Coreia lançou um filme animado com sua própria versão não oficial do herói, o Golden Batman, que é um Batman só que dourado e com superpoderes insanos. Pois é, o cara consegue voar e atirar lasers igual ao Superman. Chora, Bruce Wayne, mas sabe a parte mais louca dessa história? Ela tem um plot twist, na verdade. O Golden Batman veio antes do próprio Batman. Isso porque o filme é uma adaptação das histórias em quadrinhos japonesas sobre um personagem chamado Golden Bat, do ano de 1931, antes da criação do Batman e até do Superman. Ele é considerado por muitos o primeiro super-herói de toda a história. Podemos ter certeza de que é um dos primeiros no mínimo. E espera, então isso quer dizer que o Batman é a cópia de um personagem japonês? Por incrível que pareça, o caso tá longe de ser esse. Isso porque o Golden Bat não tinha nada a ver com o Cavaleiro das Trevas. A aparência da sua máscara era de uma caveira em vez de um morcego. E como já dissemos, ele tinha poderes. A semelhança entre os dois personagens veio justamente com o filme coreano, que transformou o Golden Bat no Golden Batman, que é sim uma cópia descarada do protetor de Gotham City. Ou seja, a Coreia teve a oportunidade de fazer um filme sobre um dos primeiros super-heróis de todos os tempos, se não o primeiro, e preferiu transformá-lo em um plágio de um personagem mais famoso só para fazer os fãs do Homem-Morcego de trouxa, já que muitos devem ter assistido ao longa pensando que iam ver algo sobre o Batman da DC Comics mesmo. Que ideia péssima, hein? Quer continuar se divertindo? Então que tal clicar em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Valeu e até a próxima!